Talvez você esteja começando este novo ano cheio de planos, agendas abertas, ideias novas, ou talvez esteja começando cansada, um pouco desanimada, com o coração pesado por tudo que ficou do ano passado. E antes de falar sobre o que vamos fazer neste ano no Ministério Infantil, eu queria te convidar a parar um pouquinho e pensar comigo sobre algo ainda mais importante. Como está a sua visão? Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos. Abacuque viveu um tempo de confusão, de questionamento, de silêncio de Deus. E a primeira coisa que ele fez não foi correr para agir, nem tentar resolver tudo com as próprias mãos. A Bíblia diz que ele sobe a torre de vigia. Ele se posiciona num lugar mais alto para ver melhor, para ouvir com mais clareza. Isso me ensina que renovar a visão não começa com planejamento, começa com posicionamento espiritual. Muitas vezes nós estamos no ano novo querendo respostas rápidas, soluções imediatas, resultados visíveis, mas Deus, antes de nos dar instrução, nos chama para subir a torre, para aquietar o coração, para alinhar o olhar. Porque o problema nunca é a falta de visão. É visão embaçada pelo cansaço, pela frustração e pelas expectativas erradas. Quando Deus responde a Abacuque, ele não diz cria uma nova visão, ele diz escreve a visão. A visão já existia, o que precisava era ser registrada, organizada, tornando clara e visível. Isso fala muito com a nossa realidade no Ministério Infantil. O chamado continua o mesmo, amar crianças, discipular, ensinar a palavra, ser instrumento de Deus na formação desses corações. O que Deus quer não é renovar o chamado, é a forma como nós estamos enxergando esse chamado. Talvez você tenha começado cheia de paixão e hoje esteja apenas sobrevivendo. Talvez o ministério tenha se tornado uma lista de tarefas, quando na verdade sempre foi um campo de missão. Deus está nos chamando nesse início de ano para escrever novamente a visão no coração, para lembrar por que começamos, para quem fazemos e de quem vem a direção. Deus também diz algo muito precioso: ainda que a visão demore, espere, porque certamente se cumprirá. Isso é um alívio para líderes que se cobram demais. Nem tudo vai acontecer no ritmo que gostaríamos. Nem todo fruto aparece imediatamente. No Ministério Infantil, muitas sementes são plantadas em silêncio e Deus espera de nós fidelidade, constância e perseverança, não pressa. E eu creio que esse é um ano em que Deus quer líderes que não corram sem direção, mas que saibam para onde estão indo. Líderes que escrevem a visão para não se perderem no meio do caminho. Líderes que entendem que resultados não definem o valor do ministério, mas obediência sim. Inclusive, se você sente no seu coração o desejo de viver o ministério infantil mais alinhado com o propósito, mais consciente do chamado e menos sobre apagar incêndio, eu quero te dizer algo com muito carinho. Foi exatamente pensando nesse tipo de líder que eu criei o curso Ministério Infantil com Propósito. Ele não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer com sentido, com visão clara e coração alinhado com Deus. Se em algum momento você sentir que precisa de ajuda para organizar sua visão e fortalecer seu chamado, saiba que esse material foi preparado com carinho para caminhar junto com você. E o link está na descrição deste vídeo. Voltando ao texto, Deus pede que a visão seja escrita de forma clara para que até quem passe correndo possa ler. Isso me faz pensar que quando nossa visão está clara, até em dias corridos, difíceis e cansativos, nós não nos perdemos. Sabemos por que estamos ali, sabemos que estamos servindo e sabemos que o nosso trabalho não é em vão. Talvez hoje Deus esteja te convidando a subir novamente a torre, a se afastar um pouco do barulho, das comparações, das cobranças, a olhar para este novo ano com os olhos do céu e não apenas com os olhos do calendário. Deus espera de nós um coração sensível, disponível e disposto a esperar o tempo dele. Que neste novo ano, antes de escrevermos metas, escrevamos a visão. Porque metas falam do que queremos alcançar, mas a visão fala de quem Deus nos chamou para ser. Metas podem mudar com o tempo,
podem ser ajustadas ou até frustradas, mas a visão sustenta o coração. Quando os resultados não aparecem, quando escrevemos a visão, nós lembramos que o ministério infantil não começa em um planejamento, começa em um chamado. Antes de corrermos, esperamos. Esperar em Deus não é perder tempo, é alinhar o passo. Muitas vezes nós corremos muito, fazemos muito, nos desgastamos muito, mas sem direção clara. Deus não nos chamou para correr sem saber para onde estamos indo. Ele nos chama para subir a torre, para ouvir, para discernir, para receber direção, porque quando esperamos em Deus, cada passo dado depois tem propósito. Antes de fazermos, sejamos líderes segundo o coração de Deus, antes de sermos apenas executores de tarefas. Sejamos exemplo antes de sermos professores. Sejamos pessoas cheias da palavra antes de apenas ensinarmos a palavra. O ministério infantil não precisa apenas de mãos ocupadas, precisa de coração transformado. Crianças não são impactadas só pelo que ensinamos, mas por quem nós somos. Que Deus renove a nossa visão, não para que façamos algo completamente novo, mas para que enxerguemos com novos olhos aquilo que Ele já nos confiou. Que Ele tire o peso, o cansaço, a comparação, a culpa e nos devolva a alegria do chamado. Que Ele nos lembre que cada criança é um campo fértil, cada encontro é uma oportunidade eterna e cada semente plantada tem valor no céu. Que Deus fortaleça o nosso chamado, porque o chamado é o que nos sustenta nos dias difíceis, quando ninguém vê, quando poucos ajudam, quando os frutos parecem distantes. É o chamado que nos levanta quando pensamos em desistir. É o chamado que nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus nos viu, nos escolheu e nos capacita, e que Ele nos conduza em cada passo do ministério infantil. Não apenas nos grandes momentos, mas nos detalhes, nas decisões simples, nos ensaios, nas conversas, nas correções feitas com amor. Que cada passo seja dado com dependência, sensibilidade e obediência. Que tudo o que fizermos seja para a glória dele e que através da nossa fidelidade, vidas sejam transformadas, corações sejam alcançados e uma geração inteira conheça Jesus desde cedo. E antes de encerrar, eu quero deixar uma dica prática para você que está começando este novo ano com o coração disposto a organizar a visão e caminhar mais próximo do ministério infantil. Muitas vezes Deus nos dá a visão, mas também nos concede ferramentas para nos ajudar a colocá-las em prática com excelência. Pensando nisso, eu quero te apresentar a loja virtual da Visuais Bíblicos. É um espaço criado com muito cuidado, oração e propósito para apoiar líderes do Ministério Infantil com materiais visuais bíblicos que ajudam as crianças a compreenderem a palavra de Deus de forma clara, criativa e significativa. São recursos que não substituem o chamado, mas fortalecem o ensino e facilitam o discipulado. Se você sente que precisa de apoio para ensinar a Bíblia com mais intencionalidade, tornar suas aulas mais visuais e ajudar as crianças a guardarem a palavra no coração, vale a pena conhecer. Às vezes, um recurso bem escolhido se torna um ponto poderoso entre as mensagens e o coração da criança. Depois, com calma, visita a loja da Visuais Bíblicos, ore, veja os materiais e permita que Deus te conduza também nessa escolha. Que tudo que usamos no Ministério Infantil seja sempre um instrumento para a glória dele e para a formação de uma geração firmada na palavra. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição. Vamos caminhar juntas neste ano de 2026 e que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo seja proclamada no coração da nova geração. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um beijo em seu coração. Feliz 2026 a todos e até o próximo vídeo.